Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 86. O rapto de Subhadra e a visita do Sr. Krishna a Shrutadeva e Bahulashva. Primeira parte. Depois de ouvir falar dos incidentes descritos no último capítulo, o rei Parikshit ficou desejoso de ouvir falar de Krishna e seus passatempos, e assim ele perguntou a Shukadeva Goswami como sua avó, Subhadra, fora raptada pelo seu avô, Arjuna, devido à instigação do Sr. Krishna. O rei Parikshit estava muito ansioso para ser informado a respeito do rapto realizado pelo seu avô e do matrimônio da sua avó. Assim, Shukadeva Goswami começou a narrar a seguinte história. Certa vez, Arjuna, o avô do rei Parikshit, o grande herói, estava visitando vários lugares santos de peregrinação e, enquanto viajava por toda parte, chegou em Prabhasa Kshetra, onde ouviu as notícias de que o Sr. Balarama estava arranjando o matrimônio de Subhadra, a filha do tio materno de Arjuna, Vasudeva. Embora seu pai Vasudeva e seu irmão Krishna não estivessem de acordo com ele, Balarama era favorável ao casamento de Subhadra com Duryodhana. Porém, Arjuna desejava conquistar a mão de Subhadra. À medida que ele pensava em Subhadra e em sua beleza, Arjuna ficava cada vez mais cativado com a ideia de desposá-la, e com um plano em mente, ele se vestiu como um sannyasi Vaishnava, carregando uma tridanda na mão. Os sannyasis mayavadis levam uma danda, ou uma vara, ao passo que os sannyasis Vaishnavas levam 3 dandas, ou 3 cajados. Os 3 cajados, ou tridanda, indicam que um sannyasi Vaishnava jura prestar serviço à Suprema Personalidade de Deus, com o corpo, a mente e as palavras. O sistema Tridanda Sannyasa existe há muito tempo, e os sannyasis Vaishnavas são chamados Tridandis, ou às vezes Tridandi Swamis, ou Tridandi Goswamis. De modo geral, os sannyasis devem viajar por todo o país para o trabalho de pregação, mas durante os 4 meses da estação chuvosa na Índia, julho a outubro, eles não viajam, porém se refugiam num lugar e permanecem lá sem se locomover. Esta permanência do sannyasi é chamada Chaturmasya Vrata. Quando o sannyasi fica num lugar durante estes 4 meses, os habitantes locais daquele lugar tiram proveito da sua presença para avançar espiritualmente. Arjuna, vestido como Tridandi Sannyasi, permaneceu na cidade de Dwaraka durante os 4 meses da estação chuvosa e elaborou um plano por meio do qual ele poderia conseguir Subhadra como sua esposa. Nenhum dos habitantes de Dwaraka, incluindo o Sr. Balarama, poderia reconhecer que o sannyasi era Arjuna. Assim, todos eles ofereciam seus cumprimentos e reverências ao sannyasi, sem conhecer a situação real. Certo dia, o Sr. Balarama convidou este determinado sannyasi para almoçar em sua casa. Balaramaji lhe ofereceu muito respeitosamente todos os tipos de pratos saborosos, e o suposto sannyasi comeu suntuosamente. Enquanto comia na casa de Balaramaji, Arjuna simplesmente admirava a bela Subhadra,
que era muito atraente aos grandes heróis e reis. Por amor a ela, os olhos de Arjuna brilhavam, e ele a contemplava com olhos reluzentes. Arjuna decidiu que, de alguma maneira ou de outra, ele conquistaria Subhadra como sua esposa, e sua mente ficou agitada por causa deste forte desejo. Arjuna, o avô de Maharaja Parikshit, era extraordinariamente bonito, e sua estrutura física era muito atraente a Subhadra, que decidiu em sua mente que só aceitaria Arjuna como seu esposo. Como uma menina simples, ela sorria com grande prazer ao olhar para Arjuna. Portanto, Arjuna também ficou cada vez mais atraído por ela. Desse modo, Subhadra se dedicou a Arjuna, que se decidiu por desposá-la de qualquer forma. Assim, ele se absorveu completamente em pensamentos de como conquistar Subhadra como sua esposa. Aflito em conseguir Subhadra, ele não tinha paz mental, nem por um instante sequer. Certa vez, Subhadra, sentada numa carruagem, saiu da fortaleza do palácio para ver os deuses no templo. Arjuna aproveitou esta oportunidade e a raptou, com a permissão de Vasudeva e Devaki. Depois de interceptar a carruagem de Subhadra, ele se preparou para uma luta. Apanhando seu arco e lançando flechas para manter à distância os soldados ordenados a impedi-lo, Arjuna capturou Subhadra. Enquanto Subhadra estava sendo dessa forma raptada por Arjuna, seus parentes e membros da família começaram a chorar. Mas mesmo assim, ele a levou, da mesma maneira que um leão toma sua presa e parte. Quando foi revelado ao Sr. Balarama que o suposto sannyasi era Arjuna, que arquitetara tal plano simplesmente para tomar Subhadra, e que ele realmente a tinha levado, Balarama ficou muito irado. Da mesma maneira que as ondas do oceano ficam agitadas num dia de lua cheia, o Sr. Balarama ficou muito transtornado. O Sr. Krishna estava a favor de Arjuna. Então, juntamente com outros membros da família, ele tentou apaziguar Balarama, caindo aos seus pés e implorando-lhe que perdoasse Arjuna. Krishna convenceu o Sr. Balarama que Subhadra estava apegada a Arjuna, e assim Balarama ficou satisfeito em saber que ela desejava Arjuna como seu marido. A questão foi solucionada, e para agradar o casal recém-casado, o Sr. Balarama fez arranjos para enviar um dote, que consistia em muitas riquezas, incluindo elefantes, carruagens, cavalos, criados e criadas. Maharaj Parikshit estava muito ansioso para ouvir mais sobre o Sr. Krishna, e assim, depois de terminar a narração do rapto de Subhadra, executado por Arjuna, Shukadeva Goswami começou a narrar uma outra história, como segue. Havia um Brahmana chefe de família, na cidade de Mithila, a capital do reino de Videha. Este Brahmana, cujo nome era Shrutadeva, era grande devoto do Sr. Krishna. Porque era completamente consciente de Krishna e sempre se ocupava no serviço ao Senhor, ele tinha a mente inteiramente pacífica e era desapegado de qualquer atração material. Ele também era muito erudito e não nutria qualquer outro desejo que não fosse estar completamente ocupado em consciência de Krishna. Embora estivesse na ordem de vida de chefe de família, ele nunca fizera muitos esforços para ganhar qualquer coisa para o seu sustento, estando satisfeito com tudo que pudesse conseguir, sem grande empenho, e de alguma maneira ou de outra, ele vivia daquele modo. Todos os dias,
ele conseguia as necessidades da vida, justamente na quantidade requerida, e não mais que isso. Este era o seu destino. O Brahmana não desejava obter mais do que precisava, executando pacificamente dessa maneira os princípios reguladores da vida de um Brahmana, como descritos nas escrituras reveladas. Afortunadamente, o rei de Mithila era um devoto tão bom quanto o Brahmana. O nome deste famoso rei era Bahulashva. Ele era muito reconhecido por sua reputação como bom rei, e não era, de forma alguma, ambicioso para expandir seu reino em prol do gozo dos sentidos. Como tal, tanto Brahmana quanto o rei Bahulashva permaneceram devotos puros do Sr. Krishna em Mithila. Como o Sr. Krishna era muito misericordioso com estes dois devotos, certo dia ele pediu ao seu quadrigário, Daruka, que o levasse para a cidade capital de Mithila. O Sr. Krishna estava acompanhado pelos grandes sábios Narada, Vamadeva, Atri, Vyasadeva, Parashurama, Asita, Aruni, Shukadeva, Brihaspati, Kanva, Maitreya, Tyavana e outros. O Sr. Krishna e estes sábios passaram por muitas aldeias e cidades. Em todos os lugares, os cidadãos recebiam-nos com grande respeito e ofereciam-lhes artigos em adoração. Quando os cidadãos chegavam para ver o Senhor e todos aqueles sábios reunidos num lugar, parecia como se o Sol estivesse presente, juntamente com seus vários planetas satélites. Nesta viagem, o Sr. Krishna e os sábios atravessaram os reinos de Anarta, Danva, Kurujangala, Kanka, Matsya, Panchala, Kunti, Madhu, Kekaya, Koshala e Arna, e assim todos os cidadãos destes lugares, homens e mulheres, puderam contemplar o Sr. Krishna face a face. Desse modo, eles desfrutaram felicidade celestial, com corações abertos e plenos de amor e afeto para com o Senhor. Quando eles viram a face do Senhor, pareceu-lhes que estavam bebendo néctar através dos olhos, e todas as suas ignorantes concepções errôneas de vida se dissiparam. À medida que o Senhor cruzava os vários países e as pessoas vinham visitá-lo, o Senhor concedia-lhes toda boa fortuna e os libertava de todos os tipos de ignorância. Em alguns lugares, os semideuses uniram-se aos seres humanos, e sua glorificação do Senhor purificava todas as direções de todas as coisas desfavoráveis. Dessa forma, o Sr. Krishna chegou ao reino de Videha. Quando os cidadãos receberam a notícia da chegada do Senhor, todos eles sentiram felicidade ilimitada e se aproximaram para dar-lhe as boas-vindas, levando presentes nas mãos como oferendas. Assim que eles avistaram o Sr. Krishna, seus corações imediatamente floresceram em felicidade transcendental, como flores de lótus ao nascer do sol. Anteriormente, eles simplesmente haviam ouvido os nomes dos grandes sábios, mas nunca os tinham visto. Agora, pela misericórdia do Sr. Krishna, eles tiveram a oportunidade de ver os grandes sábios e o próprio Senhor. O rei Bahulashva e o Brahmana Shrutadeva, sabendo bem que o Senhor fora até lá apenas para os agraciar com favor, imediatamente caíram aos pés de lótus do Senhor e ofereceram seus cumprimentos. Com mãos postas, o rei e o Brahmana simultaneamente convidaram o Sr. Krishna e todos os sábios para suas casas. Para agradar os dois, o Sr. Krishna expandiu-se em dois e foi para as casas de cada um deles. Contudo, nem o rei,
nem o Brahmana puderam entender que o senhor tinha ido para a casa do outro. Ambos pensaram que o senhor só tinha ido para a sua própria residência. O fato de que ele e seus companheiros estivessem presentes em ambas as casas, embora o Brahmana e o rei pensassem que ele estava presente numa só residência, é outra opulência da suprema personalidade de Deus. Esta opulência é descrita nas escrituras reveladas como Vaibhava Prakash. Quando o Sr. Krishna casou-se com 16.000 esposas, ele expandiu-se em 16.000 formas, cada qual tão poderosa quanto ele próprio. Semelhantemente, em Vrindavana, quando Brahma roubou os bezerros e os vaqueirinhos de Krishna, Krishna se expandiu em muitos outros bezerros e meninos. Bahulashva, o rei de Videha, era muito inteligente e um cavalheiro perfeito. Ele estava surpreso que tantos grandes sábios, juntamente com a suprema personalidade de Deus, estivessem pessoalmente presentes em sua casa. Ele sabia muito bem que almas condicionadas, ocupadas em negócios mundanos, não podem ser 100% puras, ao passo que a suprema personalidade de Deus e seus devotos puros são sempre transcendentais à contaminação mundana. Destarte, quando ele percebeu que a suprema personalidade de Deus, Krishna, e todos os grandes sábios estavam em sua casa, ele ficou surpreso e começou a agradecer o Sr. Krishna por sua misericórdia sem causa. Sentindo-se muito agradecido e desejando receber seus convidados da melhor forma possível, ele solicitou cadeiras confortáveis e almofadas, e o Sr. Krishna, em companhia de todos os sábios, sentou-se muito confortavelmente. Naquele momento, a mente do rei Bahulashva estava muito inquieta, não por causa de qualquer problema, mas devido ao grande êxtase de amor e devoção. Seu coração estava cheio de carinho e afeto pelo Senhor e seus associados, tendo seus olhos cheios de lágrimas de êxtase. Ele lavou os pés dos seus convidados celestiais, e em seguida ele e seus familiares borrifaram a água em suas próprias cabeças. Depois disto, ele ofereceu aos convidados guirlandas de flores frescas, polpa de sândalo, incenso, novas roupas, ornamentos, lamparinas, vacas e touros. De uma maneira bem apropriada à sua própria posição real, ele adorou cada um deles deste modo. Quando todos tinham sido suntuosamente alimentados e estavam sentados muito confortavelmente, Bahulashva veio diante do Sr. Krishna e segurou seus pés de lótus. Ele os colocou sobre seu colo e, enquanto massageava os pés com suas mãos, começou a falar sobre as glórias do Senhor, numa doce voz. Meu querido Senhor, você é a super-alma de todas as entidades vivas, e como testemunha dentro do coração, você está ciente das atividades de todos. Assim somos obrigados a sempre pensar em seus pés de lótus, de forma que possamos permanecer numa posição segura, sem nos desviar de seu serviço eterno. Como resultado de nossa recordação contínua de seus pés de lótus, você veio amavelmente em pessoa visitar minha casa, para me favorecer com sua misericórdia sem causa. Meu querido Senhor, ouvimos em suas várias declarações você confirmar que seus devotos puros lhe são mais queridos que o Senhor Balarama, ou sua serva constante, a deusa da fortuna. Seus devotos lhe são mais queridos que seu primeiro filho, o Senhor Brahma,
e tenho certeza que você veio tão amavelmente visitar minha casa para provar sua declaração divina. Eu não posso imaginar como as pessoas podem ser irreligiosas e demoníacas, mesmo depois de conhecer sua misericórdia sem causa e seu afeto pelos seus devotos, que estão constantemente ocupados em consciência de Krishna. Como eles podem esquecer de seus pés de lótus? Meu querido senhor, sabemos que você é tão amável e liberal que quando uma pessoa abandona tudo unicamente para se ocupar em consciência de Krishna, você às vezes se dá em troca daquele serviço puro. Você apareceu na dinastia Yadu para cumprir sua missão de resgatar todas as almas condicionadas que apodrecem nas atividades pecaminosas da existência material. E este aparecimento já está famoso no mundo inteiro. Meu querido senhor, você é o oceano de ilimitada misericórdia, amor e afeição. Sua forma transcendental é plena de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Você pode atrair o coração de todos por intermédio de sua belíssima forma, como chama Sundar, Krishna. Seu conhecimento é ilimitado, e para ensinar a todas as pessoas como executar serviço devocional, você enviou sua encarnação, Nara Narayana, que está ocupado em severas austeridades e penitências em Badri Narayana. Portanto, por obséquio, aceite minhas humildes reverências aos seus pés de lótus. Meu querido senhor, imploro que você e seus associados, os grandes sábios e brahmanas, permaneçam em meu palácio, pelo menos por alguns dias, de forma que esta família do famoso rei Nimi possa ser santificada pela poeira de seus pés de lótus. O Sr. Krishna não pôde recusar o pedido do seu devoto, e assim ele permaneceu lá, durante alguns dias, com os sábios, para santificar a cidade de Mithila e todos os seus cidadãos. Enquanto isso, o Brahmana Shrutadeva, simultaneamente recebendo o Sr. Krishna e seus associados em sua casa, estava transcendentalmente tomado de alegria. Depois de oferecer confortáveis lugares para que seus convidados sentassem, o Brahmana começou a dançar, rodopiando seu manto. Shrutadeva, não sendo rico, ofereceu apenas colchões, toras de madeira, tapetes de palha e objetos semelhantes aos seus distintos convidados, o Sr. Krishna e os sábios. No entanto, ele os recebeu no melhor da sua capacidade. Elogiando muito o Senhor e os sábios, ele e sua esposa lavaram os pés de cada um dos convidados. Em seguida, ele tomou água e a borrifou por cima de todos os membros de sua família. E embora parecesse muito pobre, ele estava naquele momento muito afortunado. Enquanto Shrutadeva estava dando as boas-vindas ao Sr. Krishna e seus associados, ele simplesmente esqueceu de si mesmo em alegria transcendental. Depois de dar as boas-vindas ao Senhor e aos seus companheiros, de acordo com sua capacidade, ele trouxe frutas, incenso, água perfumada, argila aromatizada, folhas de tulasi, grama kusha e flores de lótus. Estes não eram artigos caros e podiam ser conseguidos muito facilmente, mas como foram oferecidos com amor devocional, o Sr. Krishna e seus associados aceitaram-nos alegremente. A esposa do Brahmana cozinhou alimentos simples, como arroz e dal, e o Sr. Krishna e seus seguidores ficaram assaz satisfeitos em aceitá-las, porque elas foram oferecidas com amor devocional.
Quando o Sr. Krishna e seus associados foram alimentados deste modo, o Brahmana Shrutadeva pensou: eu entrei no poço fundo e escuro da vida de chefe de família e sou a pessoa mais desgraçada. Como é possível que o Sr. Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e seus associados, os grandes sábios, cuja presença torna um lugar tão santificado quanto um local de peregrinação, concordaram em vir para minha residência? Enquanto Brahmana pensava deste modo, os convidados terminaram seu almoço e se sentaram muito confortavelmente. Naquele momento, o Brahmana Shrutadeva e sua esposa, filhos e outros parentes entraram para prestar serviço aos ilustres convidados. Enquanto tocava os pés de lótus do Sr. Krishna, o Brahmana começou a falar. Meu querido senhor, disse ele, você é a pessoa suprema, Purushottama, transcendentalmente situado, além das criações materiais, manifestas e imanifestas. As atividades deste mundo material e das almas condicionadas não têm nada a ver com sua posição. Podemos apreciar que não é apenas hoje que você me deu sua audiência, mas você está se associando com todas as entidades vivas, como Paramatma, desde o começo da criação. Esta declaração do Brahmana é muito instrutiva. É um fato que o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, no seu aspecto de Paramatma, entra na criação deste mundo material como Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu. E numa atitude muito amigável, o Senhor se senta junto com a alma condicionada no corpo. Consequentemente, toda entidade viva tem o Senhor consigo desde o começo, mas devido à sua consciência equivocada de vida, a entidade viva não pode entender isto. Porém, quando sua consciência é transferida para Krishna, ela pode entender imediatamente como Krishna está tentando ajudar as almas condicionadas a saírem do enredamento material. Shrutadeva continuou. Meu querido senhor, você entrou neste mundo material como se estivesse dormindo. Uma alma condicionada, enquanto está dormindo, cria mundos falsos ou temporários em sua mente. Ela se ocupa em muitas atividades ilusórias. Às vezes se torna um rei, às vezes um assassino, ou às vezes vai até uma cidade desconhecida. E todos estes estados são simplesmente temporários. De igual modo, sua onipotência, aparentemente numa condição onírica, entra neste mundo material para criar uma manifestação temporária, não para suas necessidades pessoais, mas para as almas condicionadas que desejam imitá-lo como desfrutador. O desfrute da alma condicionada no mundo material é temporário e ilusório. E mesmo assim, a alma condicionada é incapaz de criar uma tal situação temporária para seu prazer ilusório. Para satisfazer seus desejos, embora sejam temporários e ilusórios, você entra nesta manifestação temporária para ajudá-las. Assim, desde o princípio da imersão das almas condicionadas no mundo material, você é seu companheiro constante. Logo, quando as almas condicionadas entram em contato com o devoto puro e adotam o serviço devocional, que começa com o processo de ouvir seus passatempos transcendentais, glorificar suas atividades transcendentais, adorar sua forma eterna no templo, oferecer-lhe orações e ocupar-se em discussão para entender sua posição transcendental, elas aos poucos se liberam da contaminação da existência material.
E à medida que o coração se purifica de toda poeira material, você se torna visível lá. Embora você permaneça constantemente com a alma condicionada, apenas quando ela se purifica através do serviço devocional é que você se revela. Outros, que estão assoberbados pelas atividades fruitivas, quer através das injunções védicas, quer através dos interesses mundanos, e que não adotam serviço devocional, são cativados pela felicidade externa do conceito corpóreo de vida. Você não se revela a tais pessoas. Ao contrário, você permanece bem longe delas. Contudo, para aquele que se ocupa em seu serviço devocional e purifica o coração por cantar constantemente o seu santo nome, você é muito facilmente entendido como seu companheiro eterno e constante. É dito que sua onipotência, sentado no coração de um devoto, lhe dá a direção pela qual ele pode muito depressa voltar ao lar, voltar a você. Esta instrução direta ditada por você revela sua existência dentro do coração do devoto. Apenas o devoto é capaz de sentir diretamente sua existência dentro do coração, ao passo que para uma pessoa que só tem um conceito material de vida e ocupa-se no gozo dos sentidos, você sempre permanece encoberto pela cortina de Yogamaya. Tal pessoa não pode perceber que você está muito próximo e sentado dentro de seu coração. Para um não devoto, você é apreciado apenas como a morte cruel e derradeira. A diferença é como aquela entre uma gata que leva seus gatinhos ou um rato em sua boca. Na boca da gata, o rato pressente sua morte, ao passo que os gatinhos na boca da mãe sentem afeto maternal. Da mesma forma, você está presente em todos, mas os não devotos o veem como a derradeira morte cruel, ao passo que para o devoto, você é o supremo instrutor e filósofo. Por conseguinte, o ateu compreende a presença de Deus como a morte, mas o devoto sempre entende a presença de Deus dentro do coração, recebe instruções de você e vive transcendentalmente, sem se afetar pela contaminação do mundo material. Você é o controlador supremo e o superintendente das atividades da natureza material. A classe ateísta de homens simplesmente observa as atividades da natureza material, mas não pode entender você como causa original. Porém, um devoto pode ver imediatamente sua mão em todo o movimento da natureza material. A cortina de Yogamaya não pode ocultar sua onipotência aos olhos do devoto, porém pode encobrir os olhos do não devoto. O não devoto está impossibilitado de vê-lo face a face, da mesma maneira que uma pessoa cujos olhos estão bloqueados por uma nuvem não pode ver o sol, embora as pessoas que estejam voando por sobre a nuvem possam ver os refulgentes raios do sol como eles são. Meu querido senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Meu querido alto refulgente senhor, sou seu servo eterno. Portanto, por gentileza, ordene-me o que posso fazer por você. As almas condicionadas sentem as aflições da contaminação material através das três misérias, enquanto você não é visível a elas. E assim que você se torna visível, por meio do desenvolvimento da consciência de Krishna, todas as misérias da existência material são simultaneamente superadas.
A suprema personalidade de Deus, Krishna, é de forma natural muito afetuosamente inclinado aos seus devotos. Quando ele ouviu as orações de devoção pura da boca de Shrutadeva, ele ficou satisfeito e imediatamente pegou nas mãos do Brahmana e falou-lhe assim: Meu querido Shrutadeva, todos estes grandes sábios, Brahmanas e pessoas santas foram muito gentis com você ao virem pessoalmente aqui para vê-lo. Você deveria considerar esta oportunidade como uma grande fortuna para você. Eles são tão amáveis que estão viajando comigo, e aonde quer que vão, eles imediatamente tornam a atmosfera inteira tão pura quanto a transcendência, meramente pelo toque da poeira dos seus pés. As pessoas se acostumam a irem aos templos de Deus. Elas também visitam lugares santos de peregrinação. E depois da associação prolongada com tais atividades, durante muitos dias, por contato físico e através de adoração, elas se purificam. Não obstante, a influência de grandes sábios e pessoas santas é tão grande que, ao vê-los, pode-se de imediato se purificar completamente. Além disso, a potência purificadora das peregrinações ou da adoração de diferentes semideuses também é alcançada pela graça das pessoas santas. Um local de peregrinação se santifica por causa da presença de pessoas santas. Meu querido Shrutadeva, quando alguém nasce como um Brahmana, ele automaticamente se torna o melhor de todos os seres humanos. E se tal Brahmana, permanecendo autossatisfeito, pratica austeridades, estuda os Vedas e ocupa-se em meu serviço devocional, como é o dever do Brahmana. Ou, em outras palavras, se um Brahmana se torna um Vaishnava, quão maravilhosa será a grandeza dele! Meu aspecto de Narayana de 4 braços não é tão amável ou querido a mim como um Brahmana Vaishnava. Brahmana significa aquele que está bem familiarizado com o conhecimento védico. Um Brahmana é o símbolo do conhecimento perfeito e eu sou a manifestação plena de todos os deuses. Homens menos inteligentes não me entendem, nem eles entendem a influência do Brahmana Vaishnava. Eles estão influenciados pelos 3 modos da natureza material, e assim ousam criticar a mim e a meus devotos puros. Um Brahmana Vaishnava, ou um devoto já situado na plataforma bramínica, pode me perceber dentro do seu coração, e então compreende que toda a manifestação cósmica e seus diversos elementos são efeitos das diversas energias do Senhor. Por conseguinte, ele tem uma concepção clara de toda a natureza material e da energia material total. E em toda ação, tal devoto vê só a mim e nada mais. Meu querido Shrutadeva, em vista disso, você pode aceitar todas estas grandes pessoas santas, brahmanas e sábios, como meus representantes autênticos. Através da adoração fiel a eles, você estará me adorando mais diligentemente que a mim mesmo. Eu considero a adoração aos meus devotos como sendo melhor que a adoração direta a mim. Se alguém tentar me adorar diretamente, sem adorar meus devotos, eu não aceitarei tal adoração, embora possa ser apresentada com grande opulência. Desse modo, o Brahmana Shrutadeva e o rei de Mithila, sob a orientação do Senhor, adoraram Krishna e seus seguidores, os grandes sábios e Brahmanas santos, num mesmo nível de importância espiritual. O Brahmana e o rei
Em última instância, alcançaram a meta suprema de serem transferidos para o mundo espiritual. O devoto não conhece ninguém, exceto o Sr. Krishna, e ele é muito afetuoso para com seu devoto. O Sr. Krishna permaneceu em Mithila, tanto na casa do Brahmana Shrutadeva, como no palácio do rei Bahulashva. E depois de favorecê-los amplamente através de suas instruções transcendentais, ele regressou para sua cidade capital, de Dwarka. A instrução que recebemos deste incidente é que o rei Bahulashva e Shrutadeva, o Brahmana, foram aceitos pelo Senhor no mesmo nível, porque ambos eram devotos puros. Esta é a verdadeira qualificação para ser reconhecido pela suprema personalidade de Deus. Porque se tornou moda, nesta era, ter falso orgulho por ter nascido em família de um Kshatriya ou Brahmana, vemos pessoas sem qualquer qualificação, exceto pelo nascimento, que reivindicam ser um Brahmana ou um Kshatriya ou um Vaishya. No entanto, como se declara nas Escrituras, Kalau Shudra Sambhavaha, nesta era de Kali, todos nascem como Shudra. Isto ocorre porque não há qualquer desempenho dos processos purificadores, conhecidos como samskaras, que começam com a gravidez da mãe e continuam até a morte do indivíduo. Ninguém pode ser classificado como membro de uma casta particular, especialmente de uma casta mais elevada, Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, simplesmente através do direito inato. Se a pessoa não se purificar pelo processo da cerimônia de doar a semente, ou Garbhadhana Samskara, ela é automaticamente classificada entre os Shudras, porque unicamente os Shudras não se submetem a este processo de purificação. A vida sexual sem o processo de purificação da consciência de Krishna é apenas o processo de doar a semente dos Shudras ou dos animais. Portanto, a consciência de Krishna é o melhor processo de purificação. Por este processo, todos podem chegar à plataforma de um Vaishnava, que inclui todas as qualificações de um Brahmana. Os Vaishnavas são treinados para se libertarem dos 4 tipos de atividades pecaminosas: sexo ilícito, consumo de entorpecentes, jogos de azar e comer carne animal. A pessoa não pode se situar na plataforma bramínica sem passar por essas qualificações preliminares, e sem se tornar um Brahmana qualificado, ela não pode se tornar um devoto puro. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 86 de Krishna, intitulado O Rapto de Subhadra e a Visita do Sr. Krishna a Shrutadeva e Bahulashva